Neden öyle bakıyorsun? Nasıl? Öyle işte. Sever gibi. Çok sever gibi. Hep baktığın gibi yani. Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Desde que Orun soube que Ira havia saído de casa, ele usou todos os seus meios para encontrá-la. Enquanto procura por ela em todas as ruas, ela liga para Yavuz e lhe dá instruções para encontrar Ira. Yavuz e Orun começam a procurar Ira em todos os lugares. Orun diz a Yavuz que Ira não tem dinheiro com ela, então ela não pode ir longe. Quando Yavuz pergunta a Orun se ele tem algo que possa transformar em dinheiro, Orun pensa em uma bússola. Ele imediatamente liga por Musa e diz-lhe para entrar na sala e olhar a bússola. Moisés olha para a bússola e vê que ela está fora do lugar. Ao informar Orun, ele pensa que Ira pode vender a bússola. E ele imediatamente envia a foto da bússola para Yavuz. Yavuz compartilha esta foto com sua equipe e informa todos os antiquários. Quando Ira vai vender a bússola, o antiquário olha a foto e percebe que é a bússola da foto que Yavuz postou. Ele distrai Ira e informa a Yavuz. Yavuz também informa Orun e diz a ele que Ira está tentando vender a bússola. Orun imediatamente obtém o endereço de Yavuz e vai para lá. Naquele momento, Ira pegou o dinheiro e colocou na carteira. Quando ela olhou para cima, viu Orun na sua frente. Quando Ira vê Orun na sua frente, ela não sabe o que fazer a princípio. Ele quer fugir de lá, mas Orun está contra ele. Orun vem até ele. Orun pergunta a ele por que você me deixou? Ira disse a ele que eu não quero isso. Orun pergunta com raiva por que você não me contou o que lembrava? Orun tem um enorme ponto de interrogação na cabeça. Mas ele não consegue encontrar respostas para suas perguntas. Porque Ira dá respostas evasivas em vez de contar toda a verdade. Quando Ira diz a ele que não quero você, Orun lhe diz com uma expressão confusa: você percebeu o que disse? Dizemos que tal coisa não pode acontecer. Mas Ira não quer mais falar com ele. Porque cada vez que ela vê Orun, cada vez que olha nos olhos dele, seu coração parece que vai parar. É por isso que ele diz a Orun que não existe tal coisa como nós. Ira disse isso com muita calma. Orun não consegue acreditar que ouviu essas palavras de Ira. Ele congela na frente de Ira. Ira quer deixar Orun. Enquanto Ira está saindo, Orun supera o choque do incidente e vem atrás de Ira, agarra seu braço e a vira em sua direção e diz a ela: não acredito mais em uma palavra que sai da boca dela. Mas Ira mantém a calma, pede desculpas e deixa Orun. Enquanto Ira sai, Orun fica olhando para ela. A mulher que ele ama vai embora sem olhar para trás. Orun não pode fazer nada. Então, em vez de ir atrás dela, ele volta para a mansão. Enquanto isso, Asli espera por Orun com curiosidade. Quando Orun chega, Asli imediatamente o chama e pergunta: você o encontrou? Há alguma novidade? Quando Orun ouve sua voz, ele imediatamente se vira para ele e caminha em sua direção com raiva e pergunta: o que mais você sabe? Asli ficou muito assustado com a atitude de Orun. Porque esta é a primeira vez que ele vê Orun desta forma. Asli não consegue nem fazer contato visual com Orun por causa do medo. Ele desvia o olhar dela. Asli diz a ele que só existe o que eu lhe disse. Orun sai sem responder. Orun conhece Ira. Ele sabe que a mulher que ama não o deixará assim sem contar nada a ninguém. Ira até resistiu à tortura de Orun. Porque Orun sabe disso, ele sabe que Ira não desistirá em uma situação tão difícil. Quando Orun não consegue obter a resposta que deseja de Asli, ele imediatamente vai até Musa. Musa pergunta a Orun: você encontrou meu irmão? Mas Orun grita com ele com raiva e diz: você vai me contar tudo o que sabe. Quando Musa ouve isso, ele desvia o olhar de Orun. Orun percebe que Musa sabe de algo e grita com ele, dizendo que você me contará tudo o que sabe imediatamente. Moisés não sabe o que fazer.
Agora Moisés tem que contar tudo. Se ela não contar, Ira estará em apuros porque ela fica sozinha nas ruas à noite. À noite, ele só tem o dinheiro que recebeu nas urnas, então primeiro procura um lugar para ficar. Quando as pessoas começam a incomodá-lo, ele foge e entra no primeiro albergue que vê. Mas ele se colocou em perigo maior. Porque este lugar onde ele entrou para se abrigar não é nada seguro. Quando a mulher vê Ira, ela olha para ela da cabeça aos pés. É óbvio que Ira está com medo. Porque assim que você entra, ele tira todo o dinheiro da carteira e dá para a mulher. Ao ver isso na mulher, ele quer vender Ira para um homem. A mulher vai até o homem e diz: tenho uma mulher só para você, ela é muito linda. Ao ouvir isso, seus olhos brilham e ele quer possuir Ira dando dinheiro para a mulher. Ira cometeu um grande erro ao ficar sozinha. Ira sempre viveu uma vida de escravo. É por isso que ela não sabe o quão perigoso é para uma mulher ficar sozinha na rua. Ele se jogou no meio da dor para não fazer Oron sofrer. Enquanto Ira pensa que está segura no quarto, de repente ela ouve vozes na frente da porta. Sem saber o que fazer, ele grita para ver quem está ali, mas nenhum som vem da abelha. O homem lá fora abre lentamente a maçaneta da porta. Vendo a maçaneta da porta se movendo, Ira começou a recuar de medo. Quando a porta se abre, Oron entra. Ira fica muito surpresa ao ver Oron. Oron enviou Iavus atrás de Ira para que ela não fosse prejudicada. Canaã está feliz por ter a procuração temporária de sua filha. É por isso que ele quer surpreendê-la. Depois de decorar o escritório com Nursá, ele começa a esperar por Nefes. Mas infelizmente, antes disso, Tunz chega ao escritório de Canaã e começa a brigar com Canaã lá. Tunz não aceitava que Nursá trabalhasse para Canaã. É por isso que ele diz a Canaã que tirará a filha de você. Mesmo que Canaã esteja muito zangado com a situação, ele apenas diz a Tunz que você não pode fazer nada. Nursá também testemunha essas conversas e vê a verdadeira face de Tunz. Canaã, por outro lado, está feliz com o futuro de Nefes. Ele diz a Nursá que ninguém pode me incomodar hoje e espera por Nefes. Quando o fôlego chega, ele fica muito feliz ao ver a surpresa preparada para ele. Ele fica feliz ao dizer que de agora em diante ficará com o pai. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais!